Paz do Senhor, meus irmãos e amigos da madrugada, evangelista Kenneth Maquiné, de volta às redes, trazendo uma mensagem especial da Palavra de Deus. E no final estaremos fazendo aquela oração por você e pela sua família. Você que acredita que Deus marcou esse encontro especial de comunhão, que deseja participar conosco, que chegou até aqui. Feche os teus olhos, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. É um momento de oração. Pai, eu te dou graças porque nós, nesta madrugada, nos reunimos diante do teu trono de graça e temos a certeza que por causa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor há de nos ouvir e de nos abençoar. Pai, são inúmeras pessoas que na madrugada não encontram, meu Deus, a paz, o descanso, que não encontram, meu Deus, o consolo. Essa é uma madrugada em que muitos, meu Deus, estão buscando pelas ruas, pelas praças, pelas festas, estão procurando, meu Deus, tudo isso. Estão tentando encontrar a felicidade e não encontram. São pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, meu Deus, do vazio, da ausência da Tua presença, meu Deus. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, clamar por essas pessoas, que o Senhor venha fazer a Sua obra maravilhosa, que o Senhor, meu Deus, venha completar essa vida, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a amargura, toda a depressão, toda a afronta sofrida, toda a injustiça. Que o Senhor faça calar, meu Deus, que o Senhor instaure a paz sobre essa alma perturbada, que esse terror e esse medo que está assombrando, que essa ameaça que está iminente, venha, meu Deus, acessar. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, há de guardar essa vida que clama conosco nesta madrugada. Esta pessoa que clama não somente por si, meu Pai, mas clama pela sua família. Que pede, meu Deus, pelo filho que saiu com más companhias, que está envolvido no vício, nas drogas, na prostituição. Essa mãe que chora, meu Pai, toda noite, e aguarda altas horas da madrugada o retorno da sua filha. Meu Deus, venha consolar, meu Pai, dar certeza de que o Senhor é Deus e que o Senhor toma essa causa para poder, meu Deus, fazer cessar, para fazer uma mudança radical na vida dessa jovem, para libertar, meu Deus, essa jovem do vício, das garras, meu Deus, quebrar, meu Deus, os grilhões das potestades, dos demônios que estão dominando a vida desses filhos, que estão dividindo a família. Quero te pedir também, meu Pai, por esse homem, que nesse momento ele perdeu a esperança. Ele não acredita, ele não tem mais, meu Deus, a quem recorrer. Até nas suas orações, ele não tem mais força para fazer a Ti, meu Pai. Mas mais uma vez, meu Pai, ele se une aqui. E ele te pede, meu Pai, para que o Senhor salve o seu casamento, salve a sua família, para que o Senhor não deixe que seja destruído, meu Deus, a sua família. Em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor uniu, não permita, meu Pai, que o homem separe, que nada venha separar, meu Deus, esse casal, essa família. Em nome do Senhor Jesus, dá ordem ao respeito. Envia, meu Deus, os teus anjos. Socorre, meu Deus, o aflito. Aquele que está terminando mais uma semana. Mas ele olha os números, meu Pai, do seu trabalho, o saldo devedor é maior, meu Pai, do que o seu pagamento. E as humilhações têm se multiplicado.
Oh, meu Deus, ele precisa da força e do ânimo. Ele precisa da tua fé. Ele busca nesse momento conosco. Reverte essa vida, Senhor, dessa mulher, dessa empresária, desse nosso amigo que está procurando, meu Deus, ganhar honestamente, ganhar, meu Deus, o seu salário. A tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, meu Pai. Não deixa, meu Pai, que essa pessoa venha sucumbir, venha desistir, mas, meu Deus, dá ânimo e levanta, e, meu Deus, recorre. Recorre por essa pessoa, meu Pai, que foi injustiçado na justiça. E esses que estão presos, meu Pai, ainda nesse tribunal de injustiça que se instalou no país. Eu quero te pedir, meu Pai, porque o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, é esse, meu Pai, que és tu que pode visitar esses que foram julgados e condenados nesse falso golpe do 8 de janeiro. Toca, meu Pai, no coração do presidente da República. Move esse coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Não permita que ele continue causando mal para essas pessoas, meu Pai. Deixando que elas continuem presas. Derruba, meu Pai. Derruba esse decreto que ele baixou, meu Pai. Não deixa, meu Pai, que essas pessoas continuem presas, meu Pai, sofrendo ali, presas injustamente. E os seus familiares também, meu Pai, aqui fora. Em nome de Jesus, toca no coração desses juízes também do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Em nome de Jesus, não permita, meu Pai, que essa injustiça ela se perdure. Faça, meu Deus, a mudança. Tira, meu Deus, aqueles que têm que sair, que não estão dispostos a se arrepender. Coloca juízes, meu Pai, para promover a tua justiça. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, por aqueles que já perderam o ânimo, meu Pai, de viver. Existem tantas pessoas que na madrugada estão nesse momento ouvindo vozes de destruição, desejos de morte, que estão, meu Deus, sem razão para viver. E que essa oração, meu Pai, chegue até elas, que em nome de Jesus esse espírito de morte seja repreendido, que essa pessoa, meu Deus, ela venha se inclinar para Ti e fazer uma oração e pedir, meu Deus, o Teu consolo, a Tua direção, o Teu ânimo, para continuar vivendo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem tem fé, diga amém e graças a Deus. Meu querido amigo, eu quero ler com vocês, aproveitar e meditar sobre um salmo, o Salmo 3. Um salmo escrito pelo salmista, pelo rei Davi. O rei que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi escreveu esse Salmo 3, segundo os estudiosos, os comentaristas. Ele escreveu esse salmo naquele tempo difícil, no tempo em que ele estava sofrendo a perseguição do seu próprio filho. O seu filho Absalão se revoltou e ele promoveu a perseguição do seu pai porque ele queria o trono. Então, o Salmo 3, ele é escrito, inspirado pelo Espírito Santo, por estas palavras da boca de Davi, que ele foi escrito na manhã seguinte em que ele fugia de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão. Davi é considerado um tipo do Messias rejeitado por seu próprio povo. Apesar de ter estado rodeado de inimigos, ele dormia com confiança nas encostas do monte, sob as asas protetoras do Senhor. E com a certeza da fé declarava que Deus estaria ao seu rosto,
que Deus elevaria o seu rosto e destruiria os seus inimigos. Deste modo, embora muitos desses salmos se refiram a Davi, fazem mais referência ao nosso Davi maior, ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Davi era um tipo de Cristo. Vamos ler então esse salmo aqui, o Salmo 3, e nós vamos escolher um versículo para a gente fazer um comentário. E depois estaremos encerrando com uma oração, abençoando aos nossos amigos e amigas da madrugada. Olha o que diz o Salmo 3. Abra sua Bíblia, no seu aplicativo, e me acompanhe nessa leitura. Ó Senhor, quanto se multiplicaram os meus inimigos. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há para ele salvação em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória. Tu és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o monte de sua santidade. Eu me deitei e dormi, e despertei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei das milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feriste todos os meus inimigos nos queixos, os dentes dos ímpios quebrastes. Do Senhor vem a salvação. Sobre o seu povo será a sua bênção. Glória a Deus. Aí eu quero aqui aproveitar e ler com vocês aqui o versículo de número 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, e despertei, porque o Senhor me sustentou. Nós temos visto que cada vez mais a nossa vida, ela tem se atirado em relações que têm colocado em dúvida a questão da humanidade, né? Nós vivemos num século onde nós deveríamos, por certo, compreender que nós somos evoluídos na ciência, evoluídos na tecnologia, e nós somos desenvolvidos em diversos conhecimentos. As ciências, elas estão vivendo uma era de ouro das especialidades. Porém, esse avanço, esse desenvolvimento, essa evolução, ela não tem alcançado o íntimo do ser humano, a humanidade. A humanidade, ela tem regredido e tem demonstrado, em certos graus, pelas atitudes que nós vemos, de que tem faltado ao ser humano a sensibilidade, o senso de justiça, tem faltado o amor, tem faltado o respeito. E nós estamos, então, sendo testemunhas dessa degradação, desse retrocesso, que é uma palavra que muito tem sido utilizada, né, em termos de evolução das virtudes de cada um dos seres humanos, da sua moral, da sua ética. E as relações, volto a tocar no ponto inicial da nossa meditação dessa noite, elas têm sido fragilizadas, porque a gente não consegue mais acreditar no ser humano. E aí vem as decepções, porque faltou do ser humano, muitas das vezes, aquilo que fosse básico. Nós vemos que os casamentos estão acabando, porque
falta o marido ele fazer o seu papel de marido, de provedor, de esposo, de pai de família. O marido não tem correspondido. E nesse ponto nós percebemos que as mulheres, elas, esposas, mães, né? Essas mulheres que são guardiãs da família, elas têm desacreditado do seu casamento. Elas têm desacreditado do seu esposo. Nós vemos também, por outro lado, que nessas relações, às vezes é o inverso, é a mulher que, pelas essas ideologias que estão chegando até nós, sobretudo do feminismo, que mulheres influenciáveis estão se deixando levar, e nessas influências elas têm deixado de lado a segundo plano o seu papel de esposa, de mãe, de guardiã da família. Hoje nada impede que a mulher ela esteja ali trabalhando também e ajudando o homem. Mas existe dentro da palavra de Deus aquilo que é um papel certo, definido, que é estabelecido para cada um, para o homem e para a mulher. E a gente não pode abrir mão disso para que a família, para que o casamento, para que cada uma das nossas vidas, nas relações, deem certo. O marido, ele tem que cumprir o seu papel de esposo, de provedor, daquele que está cuidando da família, protegendo. E a esposa tem que cumprir também o seu papel de ajudadora, estabelecido na palavra de Deus, de guardiã da família. E vamos também pensar sobre a questão dos filhos. Filhos que estão sendo cada vez mais, né, assediados pelas redes sociais, em que a questão do respeito, da obediência, de tantas situações que têm acontecido, de que o filho ele se sente alheio, estranho à família, porque ele está interessado mais nas redes sociais, ele está interessado mais nos amigos virtuais. São exemplos que nós estamos dando. Ele está interessado, ele está com a visão, o seu coração muito para as coisas de fora. E o filho e a filha não está ajudando, não está contribuindo, não se sente parte da família. E nesse ponto aí eu quero destacar para vocês. Acontece muitas das vezes as rebeliões. O esposo se rebela contra a esposa. A esposa se rebela contra o marido. Os filhos se rebelam contra os pais, contra a família. A palavra de Deus aqui, no Salmo 3, nos traz uma meditação do salmista. O salmista que ele apresentou para Deus que muitos inimigos tinham se multiplicado na sua vida. Olha o que diz o versículo 1 do Salmo 3. Ó Senhor, quanto se multiplicaram meus inimigos, muitos são os que se levantam contra mim. Meu amigo, minha amiga, às vezes aqueles que estão se levantando contra nós são aqueles que são de dentro da nossa casa. Absalão se levantou contra o seu pai, porque o Absalão, ele queria o reino, ele se rebelou contra Davi. E aí, muitas das vezes nós estamos assim, como Davi,
nós estamos chegando à conclusão de que aqueles que estão dentro da nossa casa são os nossos inimigos. Os nossos inimigos estão se multiplicando até dentro da nossa casa. Mas é importante a gente entender que Davi, no versículo 4, ele diz que ele clamou com a sua voz ao Senhor e que o Senhor respondeu. Ele respondeu desde o monte de sua santidade. Olha o que diz o versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me respondeu desde o monte de sua santidade. Meu amigo, nós estamos agora diante do Senhor, diante do trono de santidade do Senhor. E nós podemos clamar a Deus, reconhecendo o que ele diz no versículo 3, que o Senhor seja o nosso escudo ao redor de nós, que ele seja a nossa glória, que seja aquilo que exalta a nossa cabeça. Você é pai, você é mãe, está sendo desmoralizado, está se sentindo perseguido dentro da sua casa. Você é filho, está se sentindo humilhado dentro de casa. Algumas pessoas até podem saber daquilo que está se travando dentro da sua casa, esse cabo de guerra, essa divisão. Tem pessoas que podem até julgar e dizer, olha, essa família aí vai ser destruída. Olha o que diz o salmista Davi no versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há para ele salvação em Deus. Então a situação muitas das vezes é tão grave, desses problemas das relações familiares, dentro da família, que quando as pessoas veem a situação, as pessoas dizem, olha, já era, não tem mais jeito. Essa família vai ser destruída. Não adianta nem você pedir salvação em Deus. Mas o versículo 3 tem que ser a nossa fé, de dizer ao Senhor, Senhor, Tu és o nosso escudo ao redor, o Senhor é a nossa glória, o Senhor que exalta a nossa cabeça. E o versículo 4 diz, com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me respondeu desde o monte de sua santidade. Imagine você estar fugindo do seu lar, expulso pelo seu filho, expulso pela sua esposa, ou expulso pelo seu marido, pelos seus filhos, ou você, filho expulso pelos seus pais, e você está se sentindo acuado, está vendo os seus familiares como inimigos, está vendo que a sua família são seus inimigos e querem ver a sua morte. E você procura um local de descanso, procura um local seguro. Esse local de descanso seguro você só pode encontrar no Senhor. Talvez você, nessa madrugada, esteja procurando esse local seguro de descanso. O salmista encontrou somente em Deus esse local seguro de descanso. Ele disse assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me respondeu, desde o monte de sua santidade. Então, nessa angústia todinha, quando ele terminou de clamar ao Senhor, e que o Senhor viu, ele fala o versículo 5, para a gente encerrar nossa meditação. Eu me deitei e dormi, e despertei, porque o Senhor me sustentou. Meu querido amigo, que seja assim também na tua vida. Que o Senhor esteja sendo local seguro de descanso. Que você faça a oração, coloque em Deus a esperança para você resolver essas diferenças nas relações na sua família. Nós vamos orar agora,
Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita no teu coração. Vamos conversar com Deus? Pai, eu te dou graças, porque o Senhor está trabalhando nessa madrugada, na vida destes que têm sofrido, meu Deus, a guerra, a divisão, a destruição familiar. Aqueles, meu Pai, que têm chorado, meu Deus, a humilhação, o desprezo, que têm sido, meu Deus, colocados, enxotados para fora de casa, que se sentem perseguidos, que veem, meu Pai, no seu familiar, inimigos, e que as pessoas, meu Pai, não veem esperança, nem que essa pessoa se volte para Ti. Mas agora, meu Pai, vem poderosamente, mostra a Tua força. Acolhe, meu Pai, esse que já chorou tanto, meu Pai, esse que se encontra prostrado, esse que não conseguiu, meu Pai, dormir ainda, com o receio, meu Pai, de estar vivendo em meio àqueles que não têm mais amor pela sua pessoa. Meu Pai, acolhe, abraça, sara, meu Deus, esse coração, retira a amargura, a tristeza, coloca a tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta-te, Senhor, e salva, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama do teu bálsamo, do teu espírito, e nos dá, meu Deus, um descanso seguro, nos dá um repouso seguro nessa madrugada, pois só em Ti, meu Pai, nós podemos encontrar o descanso e o refúgio seguro. Nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós queremos agradecer por você estar nos acompanhando mais uma vez na madrugada. E vamos decretar aqui a bênção de Moisés na tua vida, na tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Fica na paz, fica com Deus. E viva o Senhor Jesus. O glória! Até a próxima transmissão, meus amigos da madrugada. Em nome de Jesus, amém.